Bom dia, vamos sentar em nome de Jesus, mais uma vez bom dia, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Assim de longe dá para você dar um bom dia, né? Para quem está perto de você assim, sem precisar apertar a mão, né? Sejam todos bem-vindos, eu espero encontrá-los bem. A gente sempre diz isso aqui, se não tiver vai ficar, porque acreditamos que a voz que nós vamos ouvir é aquela que tem poder para fazer diferença na nossa vida. É a voz de Deus, é a palavra do Senhor. E eu espero que você tenha subido com expectativa. A gente tem aprendido que não dá para separar a expectativa de fé. É verdade que a fé, numa só definição, uma palavra só, a fé é a certeza. Algumas versões trazem Hebreus 11 como o firme fundamento. Então fé é uma convicção, mas ela anda de mãos dadas com a expectativa, já que a definição completa de fé é que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então quem está vivendo em fé já está na expectativa de alguma coisa, amém, igreja? Já está esperando algo. Imagine uma mulher grávida de 8 para 9 meses, aquele barrigão grande, qualquer dor, né? Qualquer fisgada, qualquer pontada, ela pensa, meu Deus, chegou a hora. Eu não sei se você aqui é pai, se você é mãe, mas eu me lembro quando a Camila estava de 8 para 9 meses, a gente já tinha... Normalmente as mães fazem isso, a mala do bebê, a malinha do hospital, a malinha da maternidade, então já fica tudo pronto, o kit, na hora que, meu Deus, acontece alguma coisa. Eu lembro o dia que rompeu a bolsa, então, misericórdia, que correria. Eu acho que eu, o marido, pai, homem, fico mais desesperado que a própria mulher, do que a própria mãe. Mas a gente já vive na iminência do milagre, né? A gente já vive na expectativa, vai nascer. E existem às vezes aqueles momentos em que a gente é enganado, né? Puxa, doeu, parece que vai nascer, corre lá para o hospital, chega lá, o doutor diz, não, está na hora ainda não, foi um alarme falso. Aí pega a malinha do bebê, volta para casa, para esperar outro sinal. Eu oro a Deus para que você tenha subido aqui à casa do Senhor nessa expectativa, porque pode ser que o seu milagre nasça hoje, amém ou não amém? Diga glória a Deus. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja aquela palavra que vai fazer a diferença na sua vida, pode ser aquele investimento, aquela fisgada, opa, é hoje, vai romper, vai nascer, vou gerar, vou produzir, vou frutificar. Inclusive, é sobre isso que eu quero tratar um pouquinho com vocês, porque eu andei conversando com os nossos irmãos aqui na sexta-feira, agora que passou, um pouquinho sobre João 15, eu quero começar com esse texto, vou levar para um outro ambiente, é verdade, mas eu quero começar com ele. Vamos lá, João capítulo 15, abra sua Bíblia aí por favor, pessoal que está em casa também nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos, onde quer que você esteja, né? Estamos em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, no bairro chamado CPA 4, CPA 4, vocês sabem, irmãos, que muitos anos atrás, os irmãos que estão aqui, eu morei aqui no CPA 4, de favor na casa de um tio, que eu estimo muito, foi bênção na minha vida, chamado Edilson. Morei aqui no CPA 4, muitos anos atrás, isso quando os meus pais, eu morava com os meus pais em Rondonópolis, primeiro nasci em Campo Grande, depois mudamos para Rondonópolis, aí depois eu passei uma faculdade aqui para Direito, mas em Cuiabá. Não, antes de passar eu vim fazer um cursinho aqui em Cuiabá, e aqui onde era o ângulo antes, agora mudou o nome lá, já não sei, eu passo ali em frente sempre, esqueci como é que é o nome, eu sei que era ângulo, não sei se é ainda, mas enfim, mudei para cá, e aí eu andava aqui tudo, pegava um ônibus aqui, aí esses dias eu estava lembrando disso, falei, puxa vida, como que o tempo passa, né? E mesmo tendo morado aqui por vários anos, e agora retornando para cá, esses dias uma pessoa estava assistindo a nossa live e colocou assim, vocês estão aonde e tal? Eu falei assim, Cuiabá, num bairro chamado CPA 4. Aí ela perguntou assim, o que é isso, CPA 4? Eu falei, CPA é a sigla, né, do bairro aqui, mas é sigla do quê? Eu nunca parei para pesquisar, vocês acreditam num negócio desse? E é Centro Político Administrativo.
E eu só fui ver isso agora que a pessoa perguntou assim, meu Deus, que negócio, o que significa CPA? Centro Político Administrativo. Está respondido para o pessoal da live aí, né? Que é o nome do nosso bairro aqui, amém? CPA 4, João capítulo 15, vamos lá, gente? Eu primeiro vou ler aqui na minha versão, a que eu uso mesmo, que é a Almeida Revista e Corrigida, né? João capítulo 15, eu vou ler do verso 1 até o versículo 8, pelo menos. Do verso 1 até o 8. Vamos tentar fazer aqui uma primeira leitura sem stop, sem parar, vamos do 1 ao 8, vamos lá? Palavras de Jesus, gente, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá o que, igreja? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis o que, igreja? Muitos frutos, muitos, não são poucos, são muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Diga glória a Deus. Será que a gente pode fazer uma oração sentado mesmo, para Deus tratar com a gente? Pai, nós estamos na tua casa, meu Deus, com o coração cheio de expectativa, como eu tenho dito, como eu tenho falado, como o Senhor tem colocado no meu coração. Há uma expectativa para este que é o primeiro domingo de um novo mês, primeiro domingo de setembro de 2020, oramos para que seja um mês de expansão, um mês de crescimento, o melhor mês deste ano, que para muitos tem sido um mês de muita guerra, de muita luta, mas o Senhor tem nos apontado pela palavra o desejo que mora no teu coração, Senhor, de nos ver crescer, de nos ver frutificar, de nos ver produzir, mas com a motivação certa, produzir para a glória de Deus. Diga: Senhor Jesus, fala comigo pela palavra, alcança a minha vida, o meu coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Será que a gente pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Por que não? Ele merece. Aquele que vive toda a honra e toda a glória. Diga amém, irmãos. Eu estou feliz da vida porque eu acredito, eu olho aqui para vocês e vejo um povo super abençoado. E eu também já estou feliz por conta do investimento que Deus vai fazer na nossa vida. Mas eu confesso que vim debaixo de oração, porque entendo que esta é uma palavra que pode não ser para todo mundo agora. Mas como tudo aquilo que vem do Senhor, essa palavra merece um crédito, ainda que você receba ela hoje e não compreenda e não faça muito sentido, eu gostaria que você guardasse ela num cantinho do seu coração, porque tão certo como vive o Senhor, virão dias em que você necessitará desta palavra. Ela vai ser como aquele alimento que às vezes você diz: puxa vida, compramos, fizemos a despesa do mês, e aí você não vai comer aquilo
no primeiro dia, você vai para a despensa e guarda muito do que você adquiriu, muito do que você comprou, você vai e guarda na sua despensa, só que você tem um propósito. À medida em que você vai usando, você vai sentindo fome, você vai na despensa, pega aquilo ali e você vai fazendo uso daquilo ali, e aquilo ao longo do mês vai te sustentando. Eu creio que existem palavras, estava conversando com a Camila sobre isso, não só mensagens que a gente escuta, louvores também que a gente adora a Deus, às vezes na igreja, no carro, há livros que caem na nossa mão, existem bons livros, mas Eclesiastes diz que tudo tem o tempo certo, o momento adequado, a estação própria. Eu mesmo tenho livros que eu comecei a ler, e livros que me deram, alguns eu comprei, adquiri, e aí você começa a ler, não gruda, não pegou, não valeu, e aí a sensação que dá é, não gostei, e aí ele vai para a estante. Eu já passei por isso algumas vezes, sabe? Aí ele vai para a estante, eu coloco o livro lá na estante, porque comecei a ler, não me prendeu, às vezes até você acha que realmente não serviu. Aí depois de 1, 2 anos, 3 anos, depois de um tempo, em uma nova fase da sua vida, uma nova estação, um novo momento, aí vamos ver o que tem aqui para eu ler. Tem esse aqui, eu tentei, vamos tentar de novo. Aí você pega aquele livro, meu Deus, o melhor livro da sua vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer com isso. Às vezes o problema não está no material que a gente está recebendo, mas na fase, no tempo certo. A palavra, ela precisa ser oportuna. Para mim, a palavra oportuna é a melhor palavra que um crente pode receber. Ela não precisa ser necessariamente a palavra mais bem elaborada, mas a palavra precisa ser oportuna. O que é a palavra oportuna, irmãos? É aquela que eu precisava ouvir naquele dia, naquele momento. Ela pode ser simples, pode ser Deus está com você, Deus é contigo, e você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas naquele dia aquilo soou diferente, porque era o que você precisava ouvir, dentro das circunstâncias que você está passando, naquele momento, naquela fase, naquela estação da sua vida. Eu creio que Deus tem para nós aqui uma palavra nessa manhã, oportuna. Você pode dizer amém? Deixa eu só te explicar uma coisa antes. Esse é um texto fantástico, tem muita revelação aqui, e eu respeito o Espírito Santo que mora dentro de vocês, como também no coração daqueles que estão nos acompanhando aqui online. Eu respeito a presença de Deus, a revelação que o próprio Espírito Santo pode plantar no teu coração, à medida em que eu for lendo o texto, e à medida em que eu for pregando. Algumas observações, uma introdução que quero fazer aqui antes, e um comentário que eu penso que é relevante para a gente ter um pano de fundo, para eu tomar outra direção dentro dessa palavra. E o comentário é o seguinte, eu cheguei de comentar alguma coisa na sexta-feira, sobre o desejo de Deus, de nos ver frutificar. Eu penso que esse desejo de Deus, ele é tão grande, que no versículo de número 8, que foi o último que eu li, Jesus diz assim: nisto é glorificado o meu Pai. O que glorifica o nosso Pai? O fato de nós darmos fruto. O texto não diz só fruto, o texto diz muitos frutos. Então às vezes nós pensamos que, e obviamente você dá um glória na igreja, você ouvir uma palavra, extravasar numa vigília, são coisas maravilhosas. Eu particularmente gosto também de dar uns glória a Deus de vez em quando, isso faz um bem danado. Agora, você quer levar uma vida que glorifique a Deus de verdade? Pastor, eu quero que a minha vida glorifique a Deus. Jesus está dizendo, uma vida que glorifica a Deus é uma vida frutífera. De novo, uma vida que glorifica a Deus é uma vida frutífera. Vamos tentar comigo? Você pode repetir comigo? Vamos tentar? Uma vida que glorifica a Deus é uma vida
frutífera. Diga glória a Deus, irmãos. Gente, isso é muito importante. E aí, quando eu falo isso, eu também tenho que encontrar um equilíbrio aqui. Quando a gente fala de frutificar, todo mundo pensa só em fazer. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E fazer é importante. Só que fazer deve ser resultado do ser. Eu não quero confundir você agora. Fazer é muito importante, mas Deus não nos ama pelo que fazemos. Deus nos ama por aquilo que nós somos. Normalmente as pessoas, o mundo nos rotula pelo que fazemos. Normalmente as pessoas colocam um grau de importância na gente pelo que a gente faz, pelos resultados que a gente dá. O mundo é assim. Aonde você trabalha é assim. E às vezes nós encontramos isso mesmo dentro da igreja. Então, à medida em que você produz, à medida em que você dá resultado, você é ou não valorizado. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio aqui, porque o ponto não é só fazer. Eu não estou desprezando o fazer. Mas para Deus, eu não tenho a menor sombra de dúvida, vem muito na frente o ser. Então, quando Jesus chama os discípulos, Jesus sobe no monte, passa a noite em oração, e o texto diz, chamou-os a si os que quis, para que, em primeiro lugar, estivessem com ele, e depois os mandassem pregar o evangelho, expulsar os demônios e curar os enfermos. Você percebe que fazer é importante. Vamos fazer para Deus? Vamos, em nome de Jesus. Mas ser é mais importante, estar é mais importante. Para que Jesus chamou os discípulos? Primeiro, para que estivessem com ele. Então fazer sem ser de Deus, sem estar com Deus, traz mais prejuízo e escândalo para o ministério, para a obra de Deus, do que benefício. Em Atos 19, os filhos de Sévon, principal do sacerdote, eles tentaram fazer sem ser. E eles tentaram expulsar um demônio. Você lembra dessa história? Em nome de Jesus que o Paulo prega, que o Paulo diz. E o demônio diz, olha, eu sei quem é Jesus, e bem sei quem é esse Paulo aí. Esse aí a gente respeita. Mas vós quem sois? Pulou neles, deu uma surra neles. E o texto diz, pôde mais do que eles. De maneira que nus e feridos, eles correram, eles fugiram, foram envergonhados, porque não é só fazer que importa, eu preciso ser. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Agora, frutificar é importante? Claro que é, Jesus está dizendo, é nisso que o meu Pai recebe glória, em uma vida frutífera. Mas entenda, vida frutífera não apenas porque produz o resultado para os homens, mas uma vida frutífera porque eu realmente vivo a palavra. Então, como marido, eu sou fiel, como pai, eu planto o evangelho no coração dos meus filhos. Você percebe que essa é uma vida que glorifica a Deus, uma vida frutífera. Eu não posso viver uma vida em que os frutos na verdade são aparência. Lembra da figueira que Jesus amaldiçoou? Jesus viu uma figueira de longe e foi ver se nela havia frutos. Porque o que glorifica a Deus? Não é a copa, não são as folhas, são os frutos. Então Jesus chega na figueira, vira um galho para cá, outro galho para lá, tudo era só aparência. Jesus disse, nunca mais ninguém vai comer de ti, acabou para você. Chega de ficar enganando os outros e tirar os outros do caminho para vir aqui procurar um fruto em você e não encontrar. Ora, se for para só aparecer e não produzir, melhor não existir. Gente, isso é muito sério. É o que Jesus está dizendo para aquela figueira. Se for só para parecer ter,
parecer ser, e na hora de procurar fruto na sua vida, não existem frutos dignos de arrependimento. Por exemplo, foi o que João Batista dizia para as pessoas que vinham ser batizadas por ele no Rio Jordão: produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de uma vida cristã. Perceba que isso passa longe de resultado, de fazer, de estar envolvido em fazer as coisas na igreja. Não, eu preciso frutificar em casa, eu preciso frutificar na minha família, eu preciso frutificar no meu casamento, eu preciso frutificar na vida com os meus filhos, eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento e mudança de comportamento na minha vida, e quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora, eu também disse na sexta-feira que nós precisamos frutificar pelos motivos corretos, e citei, vou só citar, e daqui a pouco eu prometo a gente volta para a palavra mesmo de hoje, mas eu citei Jacó, quando ele foge do seu irmão Esaú, ele vai morar na casa do seu tio Labão, de favor, e quando ele começa a trabalhar para o seu tio Labão, ele percebe que o seu tio tem 2 filhas, Raquel e Lia. Tem versões que trazem Leia, eu vou falar Lia. Raquel era mais nova, ele gosta de Raquel, ele propõe ao seu tio Labão trabalhar por Raquel 7 anos para poder casar com ela, o que ele faz. E o amor era tão intenso que a Bíblia chega a afirmar que os 7 anos passaram muito rápidos. E uma história esquisita, porque ele casa e quando ele acorda com a mulher errada. Ele olha do lado e não é a Raquel, é a Lia, a irmã mais velha. Ele vai reclamar com o seu tio Labão e diz: não, aqui a gente não tem esse costume de dar a mais nova sem que a mais velha tenha se casado. Então você tem que casar primeiro com a mais velha, e se você quiser, dentro daquela cultura, dentro daquela época, você vai ter que trabalhar mais 7 anos, se você quiser casar com a mais nova, com a Raquel. E o Jacó topa. E agora as 2 irmãs, Raquel e Lia, depois você pode observar, você conhece o texto, a história, elas entram numa disputa acirrada para ver quem produzia mais, para ver quem frutificava mais. No caso delas, literalmente, gerar filhos. E a Raquel era estéril, gente. A Lia produzia, a Lia gerava, a Lia gerava, a Lia gerava, a Lia gerava, e a Raquel sofria. E a Raquel tem uma ideia, ela pega uma serva, copiando Abrão, lembra do Abrão e Sara? Ela pega uma serva e diz para o Jacó, o marido dela: entra minha serva, e então a serva, ela vai ter filhos por mim, ela seria uma espécie de barriga de aluguel, e aí essa concorrência, porque eu não posso ficar para trás da minha irmã. Aí a serva dela começa a gerar e dar filhos. Aí a Lia vê que agora a Raquel tem uma serva, a Lia: não, eu também vou ter uma serva. Aí a serva de Lia também começa a gerar. Misericórdia, que concorrência louca para ver quem gera mais, para ver quem frutifica mais. E a Bíblia é muito clara, quando começa num capítulo de Gênesis dizendo: tinha Raquel inveja da sua irmã Lia. Raquel era a mais amada, mas ela tinha inveja da irmã. Por quê? Porque a irmã frutificava mais do que ela. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, finalmente nesse capítulo, Deus atenta para Raquel e abre a sua madre. E ela gera o seu primeiro filho, muito conhecido nosso, José, o José do Egito. E o José do Egito, quando nasce num trabalho de parto, e vale a pena a gente lembrar que não tinha hack, né, irmãs? Não tinha essa anestesia, não tinha esse negócio na época, parto normal. E ela tendo José, ela teve José, claro, de bastidor, e dizendo: que Deus me dê outro filho. Eu penso que essa frase de Raquel denuncia bem o coração dela. Ela realmente estava atrás de uma concorrência, ela queria gerar, ela não queria ficar para trás. Frutificar é bom? E é bíblico, mas com a motivação correta. Vou falar de novo, tá, irmãos? Frutificar é bom e é bíblico. Nós devemos frutificar para a glória de Deus, mas com a motivação correta. Você não tem que entrar em concorrência com seu irmão. Nós não estamos concorrendo uns com os outros para ver quem frutifica mais. Isso é bobagem.
Isso é carnalidade. Movidos pela inveja, movidos pelo ciúme. Agora pense numa mulher num trabalho de parto normal, sem anestesia, ou maridão, chega no ouvido dela, bem na hora que ela está num trabalho de parto, tendo um filho, e diga: vamos ter outro? É fria. Tudo que a mulher não quer, o que que outro quer? Te mata, meu irmão. Ela não quer saber disso, depois passa. E aí tem vontade aí de ter outro, pela alegria, né? A Bíblia ainda aponta isso. Mas você vê que o nível de concorrência era tão grande, que mesmo num trabalho de parto, nascendo José, Raquel libera a frase: que Deus me dê outro. Que Deus me dê outro. Mas por que ela queria outro? Porque ela não queria ficar para trás da sua irmã. Infelizmente, não sei se você conhece a história, o que acontece com Raquel? Ela vai morrer no próximo trabalho de parto dela. Ela de fato fica novamente grávida daquele que seria o último filho, Benjamim. E ela morre no trabalho de parto, o Benjamim fica vivo. De Jacó, vocês sabem, nascem os 12 filhos, e dali as 12 tribos de Israel. Dessa concorrência toda, dessa batalha toda, dessa disputa toda. Mas eu penso que Deus ama frutificar, e no frutificar Deus é glorificado. Mas nós precisamos produzir com a motivação correta. Você pode dizer amém, irmãos? Ninguém tem que olhar para o seu irmão, para a sua irmã, e dizer: o quê? Mas já fez isso, já frutificou, já alcançou, já conquistou, eu estou ficando para trás. Deus, o Senhor tem que me dar, porque senão eu vou ficar para trás, os outros vão dizer, os outros vão olhar, os outros vão pensar. Irmão, eu não estou nem aí porque os outros vão dizer. Deus tem um plano para a sua vida. Frutifique no tempo, na estação de Deus para a sua vida. Glorifique o Senhor com a sua vida, mas por favor, não entre nessa disputa. Diga amém. Até aqui, quem entendeu, diga glória a Deus. Então agora eu vou pregar para vocês a mensagem de hoje. Prometo, não vai virar vigília não, mas o tema de hoje, se você puder colocar aqui para a gente, o tema de hoje é: respeite o processo. Será que a gente pode repetir essa frase? Respeite o processo. Eu não sei se é a máscara, mas eu não ouvi nada às vezes falando. Vamos tentar de novo, como é que é a frase? Respeite o processo, respeite o processo. O processo tem que ser respeitado. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler de novo João 15, eu vou ler o 1 e o 2 só agora, verso 1 e o 2. Vou ler primeiro na Almeida, a Bíblia que eu uso aqui, diz assim, Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Aí vem o 2. Toda vara em mim que não dá fruto, que não produz, que não frutifica, o que ele faz? Atira. O que mais? E limpa, essa versão diz assim, limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Eu vou ler esse mesmo versículo na NVI, inclusive tem aí também, Cauê, você pode pôr para a gente, o versículo 2. A NVI é a nova versão internacional, diz assim, mesmo versículo, João 15, 2. Eu vou ler o 1 e o 2, vai, coloca o 1 e o 2. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, você já entendeu na altura do campeonato que você é o ramo, né? Que eu sou o ramo, que nós somos as varas. Todo ramo que, estando em mim, ao detalhe, eu digo que eu sou de Jesus, eu digo que eu estou fechado com Ele, que eu estou na palavra. Então todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, não produz, não frutifica, o que Ele faz? Ele corta. Esse primeiro corte é ruim. Esse é aquele corte porque eu não frutifico. Estou sendo cortado porque minha vida não está tendo propósito. Estou sendo cortado porque estou existindo por existir.
estou ligado nele, o que me dá condições de produzir, as folhas são verdes, eu tenho aparência, cara de crente, jeito de crente, pareço crente, mas fruto que é bom, nada, sou cortado. Tudo bem até aqui? Não fica assustado, Jesus está dizendo isso. E aí ele diz mais ainda no versículo 2, o que ele diz? Ele corta, e agora? E todo que dá fruto, o que ele faz? Ele poda. A outra versão diz limpa, aqui diz poda. Poda para quê? Para que dê mais fruto ainda. A notícia para vocês é, de qualquer jeito você vai ser cortado. Essa era a hora do amém, né? Um amenzinho. Vamos tentar de novo? De qualquer jeito você vai ser cortado. De qualquer jeito seremos cortados. Se não produzimos, o corte será ruim para ser lançado fora. Como quem não está desenvolvendo e cumprindo seu papel nessa terra como crente, como cristão. Mas se estamos produzindo, também seremos cortados, mas de uma maneira diferente. Esse corte é chamado de poda. O que é poda? Coloca para a gente, Cauê, eu escrevi aí uma definição, tem várias. Eu não sou especialista no assunto, mas a figura aqui é de alguém cortando, podando uma planta. Talvez eu tenha aqui na igreja até alguém que entenda melhor do assunto. Mas dentre tantas definições, podar serve também para prevenção de doenças, potencialização, até escrevi errado, potencialização do uso dos nutrientes, garantindo frutos saudáveis e muito mais saborosos. Quando é que se poda uma planta, uma roseira? Você enxerga potência, você enxerga condições naquela planta de produzir mais, de frutificar mais. Claro que tem que saber quando podar, e a poda tem um lugar certo, é diferente de sair cortando. É você pegar um tesourão e corta em qualquer, você pode matar a planta, se você não souber podar de uma maneira correta. Mas tem gente que tem a técnica, sabe podar, sabe fazer a coisa, no momento certo, na estação certa, no lugar da sua vida certinho. O Senhor vem, faz assim. Agora, olhe para mim, ninguém sendo podado diz, olha pastor, ó, ai aleluia, oh glória, fui podado. Não, ser podado é ser cortado, e ser cortado dói. Corte é corte, querido. A diferença entre o corte que mata e o corte que frutifica, o corte e a poda, é o lugar, a técnica e principalmente a motivação por detrás do corte. Qual é a motivação de quem poda? Matar? Não. O Senhor está dizendo que porque você produz, porque vê potência em você, potencial na sua vida, Ele enxerga você produzindo mais, frutificando mais, indo além, então Ele poda. Essa expressão às vezes a gente usa no serviço, e às vezes até na igreja. Você já ouviu alguém dizendo assim? Sei não sei porquê, estão me podando. Lá na empresa eu estou sendo podado. O que a pessoa quer dizer com isso? Não é um sentimento bacana, quer dizer, estou tentando fazer, não estão me deixando. Estou tentando romper, não estou deixando. Eu não sei se você também já viu uma planta que acabou de ser podada, dá dó. A sensação que eu tenho, claro, eu não entendo nada,
Mas se você vê uma roseira, por exemplo, antes de ser podada, aí vem alguém que sabe podar e poda a roseira, a sensação que dá é: meu Deus, que judiação, para que isso? Estragou tudo. Vocês estão me acompanhando, gente? A sensação que dá é: estragou tudo, acabou com a roseira, que a roseira fica toda feia, pelada, cortada, cheia, aquilo que parecia bonito, aí dentro da gente a gente fica assim: para que isso? Agora você imagine quando nós somos a roseira, e parece que nós estamos indo de vento em popa, parece que estamos fluindo, e aí situações na nossa vida vêm e brecam a gente. Vocês estão me acompanhando ou não? E você enfrenta podas, pausas, gaps, momentos de: espera aí, querido, espera aí, momentos de esconderijo no Senhor. Salmo 91 diz, né, que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo. A gente ama esse salmo, mas ninguém gosta de ficar escondido. Pensa numa coisa que, quanto mais o tempo passa, com o advento da internet, das mídias sociais, mais aumenta dentro do ser humano a necessidade de ser visto e notado. E ser podado é enfrentar um momento onde você fica feio aos olhos dos outros. E a Bíblia diz acerca do próprio Cristo, em Isaías 53, nenhuma beleza víamos nele, para que o desejássemos. Mas foi esse que morreu por nós e levou sobre si os nossos pecados. As pessoas olhavam para ele e diziam: eu não vejo. Os maiores frutos e os melhores frutos saíram dele. E hoje, ligados a ele, nós também podemos produzir para a glória do Senhor. Atos 16, deixa eu te contar um negócio. Na Bíblia, né? Atos 16. Deixa eu ver se você lembra do tema de hoje. Qual o tema? Tá bem de cabeça, hein? Respeite o processo. Qual o processo, pastor? Bom, na altura do campeonato eu espero que você me responda. O processo de poda. O processo de frutificação. O Senhor está nos dizendo: que bom que você produz, que bom que você está gerando, que bom que você está frutificando. Então vamos lá, vamos podar, porque eu estou vendo potencial em você. Mas é fato, ninguém gosta de ser podado. Ninguém fica bonito podado. Ninguém fica dando glória sendo podado. Então a gente precisa ter discernimento do que é corte, do que é poda. Atos 16, eu vou ler a partir do versículo 1, que conta o momento em que o apóstolo Paulo encontra o filho dele na fé, Timóteo. E o versículo 1 diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de um pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Até aqui tudo bem. Paulo encontra Timóteo e decide levar com ele Timóteo para começar a discipular Timóteo. Viu em Timóteo um potencial para frutificar. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Diga glória a Deus. A igreja está frutificando. E os dois, agora ele tem um companheiro de fé, ele tem um discípulo, ele tem
alguém do lado dele, Timóteo, então a coisa está indo, a coisa está acontecendo, a coisa está fluindo, eles estão frutificando. Glória a Deus por isso. Até que, versículo 6 traz um texto, no mínimo esquisito. O 6 diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, escute, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. É um texto para pirar, como diz um colega meu, para pirar o cabeção de quem lê, né? Que isso, sabe aqueles textos que parece que você nunca encontrou na Bíblia? O que é isso aqui, pastor? Espera aí, o que está escrito aqui, pastor? Está amarrado, está repreendido, isso aqui só pode ser um demônio. Não, não é um demônio. A Bíblia diz claramente que o Espírito Santo impediu eles de pecar, de farrear, de cometer uma atrocidade. Não, impediu eles de pregar, de anunciar a palavra na Ásia. Aí você vira para ele, pastor, por quê? Eu não vou criar doutrina aqui, irmãos. Olha bem para mim na bolita do meu olho aqui, ó. Eu não faço a menor ideia. Por que que de vez em quando nós plantamos no coração o desejo de fazer coisas para o Senhor e somos impedidos pelo próprio Senhor? Uma coisa é nós enfrentarmos uma resistência maligna, e claro, nós somos habituados a isso, e a igreja ela é bem treinada para isso. Ela é tão bem treinada para esse tipo de resistência, que quando toda resistência acontece, a gente já sai queimando, amarrando, dando voadora ungida. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Quando nós enfrentamos o que? Eu quero pregar, eu quero fazer a obra de Deus, vem uma resistência, não está me permitindo. É demônio, vamos para mim, não, pula para cima, arrebenta, em nome de Jesus, está amarrado. Pega se tiver rabo, pega pelo rabo, se tiver chifre, pega pelo chifre. Mas e quando é o Espírito Santo? E quando nós estamos tratando de uma poda? Calma aí, querido. Não, eu vou fazer. Calma aí. Mas eu quero. Para aí. Eu só posso te dizer uma coisa, irmão. Para Deus, vale muito mais quem você é do que o que você faz. É importante você gravar isso. Porque como no mundo que a gente vive, a maioria das pessoas, elas aplaudem a gente pelo que a gente faz e reconhecem a gente pelo resultado que a gente produz, a gente acha, às vezes inconscientemente, que com Deus é assim. Eu tenho que fazer para Deus gostar de mim. Eu tenho que fazer para Deus olhar para a minha vida. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer misericórdia, Ele deve estar triste comigo. Não misture as coisas, eu não estou invalidando fazer, e nós já passamos por isso na mensagem de hoje. Diga amém, irmãos. Fazer é importante, mas deve ser resultado do ser, do estar com Deus. E às vezes o Senhor vocês estão me acompanhando, irmãos? E eu espero que eu tenha alguém aqui, pelo menos nessa igreja, que entenda que essa mensagem, ela é oportuna para você. Pode ser que você esteja vivendo um momento de poda. Você é um crente bem intencionado. Se depender de você, você bota para quebrar. E algumas coisas acontecem na sua vida, e você diz, meu Deus, você não está entendendo? São momentos de poda. E o texto diz, e eu vou ler de novo, o versículo 6, que passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vamos continuar? Então ali não deu. Ele entendeu, não deu. Como é que ele não entra em detalhes, então não tem como eu explicar isso para você, mas não deu. Ele na Ásia não deu para pregar. E quando chegaram a Mísia, vamos ver, agora vai dar, intentavam ir para Bitínia. Então agora vai dar certo, vamos ver? Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Uai, podados de novo?
Vocês estão me acompanhando ou não? Não deu aqui na Ásia, mas nós vamos chegar lá na Bitínia, nós vamos botar para quebrar, porque está fluindo, nós estamos rompendo, nós estamos frutificando, isso Deus quer que, é lógico que Deus quer que eu faça. Chegou lá, que o Espírito de Jesus, você tem que entender que nós estamos vendo o início do ministério, por isso que eu fiz questão de ler o versículo 1, porque ele acabou de pegar Timóteo, para discipular Timóteo, e depois a gente vai ver as cartas de Paulo a Timóteo, e tudo isso, depois você vai ver Paulo, e o próprio Timóteo, frutificando demais. Mas o que o Senhor faz mesmo em João 15? Quem dá fruto, Ele poda, para quê? Para matar você? Para você não produzir mais? Não, porque Ele vê potencial em você. Você pode não entender o seu tempo hoje, você pode não entender a sua fase hoje, no trabalho, casa, família, igreja, que o Espírito Santo fale mais com você, mas você pode não entender, você não tem que ficar, não estou entendendo, por quê? Calma, o Senhor vê potencial em você. Qual é o tema de hoje? Respeite o processo. Uma lagarta não vira borboleta assim, pá, num passe de mágica. Não é assim. Respeite o processo. Deus está trabalhando, você é de Jesus. Você vai voar, as coisas vão fluir. Você vai romper com esse casulo que te amar, mas no tempo certo, para frutificar demais, para crescer muito, mas para a glória de Deus. Aí, se você continuar lendo, nós estamos no capítulo 16 de Atos, foram impedidos aqui, o Espírito de Jesus não deixou ali, e depois, vocês devem, aí eu só não preciso nem ler, porque eu acredito que é o texto que a gente jamais conhece. Aí ele encontra, ele tem uma visão em Troade. Em Troade ele tem uma visão de que alguém na Macedônia diz, vem aqui pregar para a gente. E ele acorda dessa visão, desperta Paulo e diz, ele conclui, estão precisando do evangelho lá. E ele vai para lá. Deixa eu ler pelo menos esse pedaço, né, irmãos? Nós já vamos orar. Olha o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia, e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Por quê? Concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o evangelho lá na Macedônia. Você vai perceber que na sua vida tem coisa que Deus vai falar claramente com você, e tem coisa que você vai ter uma visão, você vai ter uma intuição, você vai ter um sonho, você vai ter um desejo, e você vai ter que concluir que o Senhor está me movendo nessa direção. Então ele desperta e diz, não, vamos para lá. O que tem lá? Não sei, eu tive uma visão de que alguém está pedindo ajuda lá. Aí quando eles chegam lá no versículo 11, navegando de Troade, fomos correndo no caminho direito de Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos, olha que viagem, tudo por causa de uma visão, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, que é uma colônia, e, como é que termina o versículo 12? Estivemos alguns dias nessa cidade. Isso, meu Deus, me apavora. Quero te explicar por quê. Porque a gente tem uma intuição da parte do Espírito Santo, uma visão de Deus, uma palavra do Senhor, e a gente acha que o Senhor é imediatista. Não, eu estou aqui, o Senhor Deus me deu uma palavra. Não, eu estou lá, o Senhor Deus me conduziu até lá. Pastor, eu abri uma empresa porque o Senhor me levou a conduzir. E a gente faz as coisas amando do Senhor, acertadamente, nós estamos obedecendo, mas a gente acha que porque a gente fez, pronto, amanhã já tem resposta para tudo. Não. Paulo chega onde ele teve a visão de que era para ir, e ali ele fica alguns
dias sem que nada acontecesse. Para mim são dias assim que são muito difíceis, sabe? Dias em que nada acontece, quando você faz o que Deus mandou você fazer e nada acontece, são dias em que fazem a gente questionar, será que eu estou ficando doido? Você está entendendo o que eu estou falando? Será que eu estou ficando maluco? Será que eu estou vendo coisa? Será que foi Deus que falou comigo mesmo naquele culto, naquele momento em que eu estava lendo a Bíblia, naquela mensagem que eu ouvi? Será que isso é coisa minha? Foram dias sem que nada acontecesse. Aí num determinado dia de sábado, no versículo 13, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver ali um lugar para oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, olha o nome dela, como é que é o nome dela, igreja? Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, ela nos ouvia, e olha que bonito, o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Você vai ver que vai ser na casa de Lídia, que vai ser a primeira base missionária daquele lugar. Deus abre o coração daquela mulher, e depois, ela foi batizada. Só ela? Não, ela e a sua casa. E ela nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa, ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aí ele começa a entender, Deus, o Senhor tem realmente um plano para cá. Nós já temos até um lugar para ficar. Nós já conseguimos ganhar uma família para o Senhor, batizamos uma família, uma casa. Depois vem uma guerra, no capítulo 16, agora eu posso passar porque vocês lembram. O verso 16 diz que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, lembra da historinha? E Paulo repreende aquele espírito de adivinhação, vai para a cadeia. Aí qual o propósito disso tudo isso? Porque a gente tem que ver o propósito nas coisas que a gente passa, irmãos. Depois daquele terremoto, o carcereiro quer se matar. Aí o carcereiro pede luz, e Paulo grita, não se mate não. Se você conseguir ir passando aí o texto, vai passando aí enquanto eu vou falando. Aí o carcereiro disse, eu vou me matar. O Paulo, não faça isso, nós todos estamos aqui. E então o texto diz que ele, tremendo, atônito, ele fala para Paulo e pergunta, senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? Isso acontece naquele lugar, isso acontece naquela cidade. Vocês estão acompanhando o contexto geral, o quebra-cabeça inteiro? Paulo diz, o famoso versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Pregou para ele, para a casa dele, batizou o carcereiro, e toda a família do carcereiro. Tudo isso aconteceu ali. Fique em paz, querido, se você estiver no momento de poda, fique em paz. Deus está preparando você, porque Ele vai usar você poderosamente. Quero terminar lendo um versículo que eu amo, que se você puder ler comigo, eu agradeço. Filipenses 1:6, vamos ler? Filipenses 1:6. E aí eu vou pedir para você ler comigo em voz alta, toda a igreja, o coral da graça de Deus. Vamos lá? Tendo por certo isso mesmo. O que a gente tem que ter por certo, por certeza, igreja de Jesus? O quê? Que aquele que em vós começou a boa obra, olha o gesto pastor, aquele que começou tomar conta de você, está entendendo ou não? O que ele faz? A aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você pode achar que tá bom, do jeito que está, só uma figueira bacana, uma roseira legal. O Senhor olha e diz, mas tem tanto potencial aqui, é só
podar no lugar certo, só cortar, fazer alguns ajustes aqui, e você vai ver, isso vai crescer mais, isso vai produzir mais, isso vai render mais, isso vai frutificar mais. Ai, Senhor, por que isso, por que aquilo? Mas se você respeitar o processo, você vai crescendo, você vai desenvolvendo, e o propósito do Senhor, te aperfeiçoar, até o dia de Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por ela, igreja, aleluia. Ele é aquele que trabalha em nós. Você pode ficar de pé, vamos orar? Vamos falar com Deus? Fecha os teus olhos. Meu Deus, nós podemos ter esta certeza, é o que diz o texto sagrado. Nós podemos estar certos disso. Devemos estar certos disso. Certos do quê? De que aquele que iniciou o trabalho, aquele que iniciou a obra, aquele que começou o projeto em nós, Ele é fiel, Ele é justo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que iniciou em nós a obra, Ele termina, Ele aperfeiçoa até o fim. Oh glória! Você tem fé para separar alguns minutos para glorificar o Senhor pela obra que Ele tem feito na sua vida? Você tem fé para dizer a Ele: Jesus, obrigado, Senhor, obrigado mesmo, até mesmo pelas podas, até mesmo pelas coisas que eu não compreendo, até mesmo pelas coisas que eu não entendo, até mesmo pelos momentos, meu Pai, em que tenho sido impedido pelo Teu Espírito. Meu Deus, dá-nos discernimento para poder separar, diferenciar, meu Deus, discernimento para poder perceber a diferença entre o que é corte e o que é poda, a diferença entre o que é uma resistência maligna, daquilo que é poda da parte do Senhor. É o momento, meu Deus, em que o Senhor está nos podando, está trabalhando em nós. Estamos sendo impedidos pelo Teu Espírito, estamos sendo impedidos pelo Espírito de Jesus, e nós não podemos, com o Teu Espírito, nós não podemos resistir à ação do Teu Espírito, nós não podemos nos revoltar com a ação do Senhor na nossa vida. Então trabalha mesmo, Deus, opera mesmo, meu Deus, porque o Senhor vê uma igreja madura, porque o Senhor vê uma igreja crescendo, porque o Senhor vê uma igreja desenvolvendo, porque o Senhor vê uma igreja rompendo. Meu Deus, então nós precisamos de entender isso, meu Pai. Esse raciocínio tem que ser lógico e claro na nossa mente. Espírito Santo, precisamos da Tua ajuda, meu Deus. Envolva, meu Pai, o Teu povo aqui nesta manhã, envolva não só os que estão aqui presentes, mas aqueles que estão em casa, nos acompanhando online. Envolva, Espírito da verdade, que nos guia por toda a verdade, que nos faz perceber, enxergar, que nos convence, que nos aponta o caminho. Aponta-nos, meu Pai, o caminho, meu Deus, em nome de Jesus. Desperta-nos como igreja, levantando homens e mulheres, meu Pai, tementes ao Senhor, que produzam frutos dignos de arrependimento, que frutifiquem com a motivação correta, que frutifiquem para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Oh, aleluia! Oh Espírito de Deus, diga: Espírito de Deus, dirija a minha vida, como está escrito, que todo aquele que é dirigido pelo Espírito do Senhor, esse é filho de Deus. Eu quero ser dirigido, eu quero ser trabalhado, eu quero ser tratado, podado pelo Teu Espírito, pela Tua presença, em nome de Jesus. Trabalha em mim e através de mim. Quem crê nessa palavra, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Oh, glória. Diga glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Podados pelo Senhor. Videiras, o Senhor é a videira, nós somos os ramos, os galhos, e seremos galhos frutíferos, se nos mantivermos ligados a Ele. Diga amém, irmãos. Os irmãos vão passar os envelopes de dízimo, de oferta,
e você tem um tempinho, você que está aqui, né, presencialmente, você tem um tempinho para preparar a sua fidelidade. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa, se você mora em Cuiabá, nós estamos em Cuiabá, né, no estado do Mato Grosso. Você mora por aqui, nós estamos no bairro do CPA 4, saiba que você está convidado. Todo domingo nós realizamos 4 reuniões aqui na nossa igreja, 7:30 da manhã, que é esse culto, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde. Nós estamos na Avenida Tuiuiu, número 1, como eu disse, bairro do CPA 4, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Agora, se você estiver nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil ou do planeta, né? Nós estamos na internet, aonde quer que você esteja, saiba que se você tem um coração aberto, inclinado para a obra do Senhor, você pode sim ajudar essa obra. Você pode sim ajudar plantando, semeando a obra do Senhor Deus. Aqui na igreja estão aparecendo para os que estão presentes as contas aqui no telão. São as contas da igreja para aqueles que podem fazer um depósito, uma transferência online. Só não pode esquecer de nos enviar o comprovante de depósito. Então, se estas ministrações, se estes cultos online, se estas mensagens têm te alimentado e tem sido bênção para você na sua vida, não deixe de ajudar a obra de Deus. Separe um fruto, separe uma semente e plante nesse ministério. Estas contas, elas também estão na descrição aí do post. Escolha o melhor banco que lhe atenda melhor, né? E faça o seu depósito online, faça a sua transferência bancária e nos envie o comprovante ou a foto do comprovante para esse telefone do WhatsApp que aparece aqui no rodapé. 65 é o DDD, 65 é o DDD aqui de Cuiabá, né? No Mato Grosso. E aí vem o telefone do WhatsApp, que é o 99255-2568. Então vou repetir o zap: 99255-2568. Que Deus lhe faça crescer, aumentar, prosperar mais e mais em nome de Jesus. Amém? Queridos, aqueles que estão na igreja, vamos levantar as mãos assim, vamos abençoar o pessoal de casa. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos uma bênção sobre a vida daqueles que estão nos acompanhando, neste que é o primeiro domingo de um novo mês. Oramos, ó Deus, para que haja bênçãos também nesta importante área da vida, a vida financeira, a vida profissional, para que esta pessoa cresça, para que ela rompa, para que ela conquiste mais e mais, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Diga glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele merece. Deus abençoe o pessoal de casa.